Olá, bora falar de um indicador que é, sem brincadeira, um dos mais importantes da indústria, o OEE, ou Eficiência Global do Equipamento. Pensa nele como um raio-x que mostra o que realmente está acontecendo com as suas máquinas. Vamos juntos desvendar essa eficiência que muitas vezes fica escondida. E já vamos começar com uma pergunta que tira o sono de muito gestor. No dia a dia da indústria brasileira, onde a gente sabe que cada centavo e cada segundo fazem a diferença, como é que a gente sabe se uma máquina está de fato produzindo valor ou se ela está só ligada, gastando energia à toa? A resposta para isso pode separar uma empresa que lucra de uma que fica para trás. Para a gente entender isso bem, vamos imaginar uma situação bem simples. Pensa só, a sua máquina, no papel, deveria fazer 100 peças por hora. Beleza. Mas aí no fim do turno, na hora de contar, só tem 60 peças perfeitas na caixa. A pergunta é, para onde foram as outras 40? Elas se perderam em paradas? A máquina trabalhou mais devagar ou saíram com defeito? Exatamente esse mistério que o OOE resolve. Ele foi criado por um gênio japonês chamado Seiichi Nakajima, que é considerado o pai da manutenção produtiva total. O OOE não é só um contador de peças, ele mede a eficácia de verdade, mostrando o quanto da capacidade total de um equipamento a gente está realmente aproveitando. Tá, mas como ele faz essa mágica? O segredo do OOE está em 3 pilares, 3 fatores fundamentais. Pensa neles como se fossem os alicerces de uma casa. Se um deles estiver fraco, a estrutura toda balança. Vamos ver quais são. Então, aqui está o pulo do gato. O OEE final é a multiplicação desses 3 pilares. É disponibilidade, vezes performance, vezes qualidade. O que isso quer dizer na prática? Que não adianta ter 2 pilares com nota 10 se um deles estiver muito baixo. Esse pilar ruim vai puxar o resultado todo lá para baixo. É um trabalho em equipe. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar é a disponibilidade. A pergunta aqui é bem direta. Do tempo total que a máquina tinha para trabalhar, quanto tempo ela realmente passou trabalhando? As perdas aqui são as mais fáceis de ver. Sabe aquela quebra inesperada? A demora de 1 hora para trocar uma ferramenta? Ou até mesmo a falta de um operador para ligar o equipamento? Tudo isso vai comendo, vai corroendo a disponibilidade. Agora o segundo pilar, performance. Esse aqui já é um pouco mais sutil. A pergunta é, beleza, a máquina estava rodando, mas ela estava na velocidade certa, na velocidade que ela foi projetada para rodar? As perdas aqui são aquelas microparadas, sabe? Coisa de segundos que ninguém anota. Ou um operador que, por não ter sido bem treinado, diminui a velocidade com medo de dar algum problema. A máquina está ligada, mas não está entregando todo o seu potencial. E, por fim, o pilar da qualidade. De tudo que foi produzido, quantas peças realmente estão boas, prontas para irem para o cliente? É simples assim. Cada peça com defeito, cada produto que precisa voltar para ser consertado, ou aquele que vai direto para o lixo, para o refugo, tudo isso é uma perda direta de qualidade. E, claro, derruba o OEE. Agora, se prepara para um dado que é um verdadeiro choque de realidade. Um OEE de 85% é considerado nível mundial, sabe? É a meta de excelência. Só que a realidade, em muitas indústrias aqui no Brasil, é um OEE entre 40% e 60%. E olha, isso não é para a gente se sentir mal, não. Pelo contrário, isso mostra que existe uma oportunidade gigantesca de melhoria, de ganho de produtividade e de competitividade. Certo, já passamos pela teoria. Mas como é que isso funciona no chão de fábrica? Vamos colocar o OEE para trabalhar de verdade com um estudo de caso. Vamos analisar um turno na nossa metalúrgica fictícia, que a gente vai chamar de metalúrgica brazuca. Bom, aqui estão os números brutos. Um turno de 8 horas, ou seja, 480 minutos. A gente teve um total de 60 minutos de paradas, uma velocidade esperada de 2 peças por minuto e, no final, saíram 700 peças, sendo que 35 delas tinham algum defeito. Com esses números em mãos, a gente já pode começar a nossa investigação. Vamos lá, calculando o primeiro pilar. O tempo programado era 480 minutos. Como teve 60 minutos de parada, o tempo que a máquina realmente produziu foi de 420 minutos. Dividindo 420 por 480, a gente chega numa disponibilidade de 87,5%. Olhando assim, não parece nada mal, certo? Mas vamos com calma. Agora, a performance. A máquina trabalhou por 420 minutos. Se ela estivesse na velocidade máxima de 2 peças por minuto, ela poderia ter feito 840 peças nesse tempo. Mas, na realidade, ela só fez 700. Isso dá para a gente uma performance de 83,3%.
Já é um pouco mais baixa que a disponibilidade. E o último pilar, a qualidade. Das 700 peças que a máquina produziu, 35 saíram com defeito. Ou seja, tivemos 665 peças boas. Isso resulta num índice de qualidade de 95%. Um número que, isoladamente, parece excelente, não é? Mas vamos ver o impacto dele no resultado final. Chegou a hora da verdade. A gente multiplica tudo. 87,5% de disponibilidade vezes os 83,3% de performance vezes os 95% de qualidade. E o resultado final, o OEE da nossa metalúrgica Brazuca é de 69,2%. É um número que está acima daquela média brasileira que a gente viu, mas ainda tem um bom chão até chegar no nível de classe mundial. Ok, chegamos no número 69,2%. E agora? O que a gente faz com isso? É aqui que o OEE mostra o seu verdadeiro poder. Não é só sobre o número final, mas sobre o diagnóstico que ele nos dá. O que um gestor pode aprender com essa informação? E quando a gente coloca os dados num gráfico, a coisa fica gritante. Fica muito óbvio. A qualidade está ótima, lá em cima com 95%. A disponibilidade está boa, mas olha só a barrinha da performance. De longe, é o nosso ponto mais fraco. É ela que está puxando o resultado geral para baixo. Então, a conclusão aqui é direta e reta. A metalúrgica Brazuca está jogando fora quase 1/3 de toda a sua capacidade de produção. O OEE funciona como um mapa, apontando direto para o problema. Ele está basicamente dizendo para o gestor, o foco da sua investigação tem que ser aqui. Descubra por que a máquina não está rodando na velocidade de 2 peças por minuto. Bom, agora que a gente já viu a teoria e analisou um caso prático, chegou a hora de um desafio. Vamos aplicar tudo isso que a gente aprendeu num cenário totalmente novo, uma fábrica de sucos. Aqui estão os dados de um turno de 10 horas numa linha que envasa garrafas. Tem todas as informações aí. Tempo de turno, as paradas que foram planejadas e as que não foram, a capacidade da máquina e, claro, a produção real com a quantidade de garrafas que foram rejeitadas. A missão agora é usar esses números para montar o quebra-cabeça. E o desafio que fica no ar é este. Com base nesses dados, qual é o OEE final da fábrica de sucos? E a pergunta mais importante de todas, onde está a maior perda? Onde está a maior oportunidade de melhoria? É na disponibilidade, na performance ou na qualidade? A resposta para essa pergunta é sempre o primeiro passo para começar a transformar de verdade a eficiência de uma produção.